Eu sou a professora Maria Estela Ock Serri, dou aula no curso de licenciatura e trabalho com a disciplina Legislação da Educação Básica, e hoje nós iremos estudar o tema Sistema Nacional de Educação, Organização e Estrutura, presentes em alguns textos legais e em alguns textos teóricos. O sistema educacional, então, nós hoje discutiremos o conceito expresso na Constituição Federal de 88, na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9.394, de 96, e no parecer do Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica, número 7, 2010, que trata das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, e também, então, nas teorias de educadores focados nessa área. O sistema educacional faz parte, então, do Sistema Nacional de Educação no Brasil, o Ministério da Educação pela União, as Secretarias Estaduais de Educação pelos estados, as Secretarias Municipais de Educação pelos municípios, todos cuidando da regulamentação da educação pública e privada e em seus diferentes níveis e modalidades de ensino por meio de seus respectivos sistemas de educação nacional, estadual e municipal. Ou seja, nós teríamos, desde a União até o município, um sistema integrado, coerente, que irá tratar da educação no Brasil. O sistema, então, nós entendemos por Sistema Nacional de Educação a unidade dos vários aspectos ou serviços educacionais mobilizados por determinado país, intencionalmente reunidos de modo a formar um conjunto coerente que opera eficazmente no processo de educação da população do referido país. Então, devemos prestar atenção, quando a gente atua na sala de aula, é importante que a gente tenha conhecimento da legislação que rege o sistema educacional brasileiro, da legislação que rege o seu estado, o sistema educacional do estado, da legislação que rege o sistema do seu município e da legislação e do projeto pedagógico da sua instituição escolar. A Constituição Federal de 88 prega e diz que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. Então, mais uma vez aí nós temos reiterada a integração entre a União, o Estado, os municípios e as instituições que cuidam da educação, da questão educacional. A LDB, nós temos uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a atual é a de número 9.394/96. E no seu artigo 8º, ele reitera o que disse a Constituição, que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração os respectivos sistemas de ensino. E no seu parágrafo 1º, ele vai dizer que caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, via o seu Ministério de Educação, articulando os diferentes níveis e modalidades de ensino, exercendo uma função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Então, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo a função normativa, Também a lei, no seu parágrafo 2º, diz que os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos dessa lei. Então, você deve conhecer o que diz os preceitos legais da Constituição, estabelecido na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, nos demais preceitos legais, porém, a escola tem também o seu espaço de liberdade de organização. O parecer do Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica, número 7, 2010, que trata das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, ele também confirma que sistema é uma atividade intencional, organicamente concebida, concretizando para a concretização dos mesmos objetivos. E ele vai dizer ainda que a educação básica pretende ou deve ser um conjunto orgânico, sequencial, articulado, planejado sistemicamente e que responda às exigências dos estudantes,
de suas aprendizagens nas diversas fases do desenvolvimento físico, intelectual, emocional e social. Então, neste parecer, este parecer está afirmando que, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental até o ensino médio, deve tratar-se aí um conjunto orgânico, sequencial, articulado, planejado sistemicamente e que responda às exigências do estudante. Agora vamos trabalhar um pouco e vamos perceber esse conceito de sistema nas competências também desses diferentes órgãos. Então, quais seriam as competências do Conselho Nacional de Educação? Então, ele vai ser responsável pela elaboração e acompanhamento do Plano Nacional de Educação. E ele tem como tarefa assessorar o Ministério da Educação. Também deliberar sobre medidas para aperfeiçoar os sistemas de ensino, ou seja, ele deve publicar e dizer quais são as normas que o sistema educacional brasileiro deverá seguir. Intercâmbio com os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal e analisar e emitir parecer sobre questões relativas à aplicação da legislação educacional no que diz respeito à integração entre os diferentes níveis e modalidades de ensino. Também ainda cabe ao Conselho Nacional de Educação, via a Câmara de Educação Básica, emitir parecer sobre a educação infantil, o ensino fundamental, a educação especial, o ensino médio e a educação profissional técnica de nível médio e oferecer sugestões para sua solução. Por que isso? Porque o Conselho Nacional de Educação é composto por duas câmaras, a Câmara da Educação Básica e a Câmara do Ensino Superior. A Câmara da Educação Básica vai ser responsável pelas etapas da educação básica, que envolve a educação básica, que é a educação infantil, ensino fundamental e médio. Então, todas as deliberações serão publicadas por essa Câmara. Deliberar sobre as diretrizes curriculares nacionais. Então, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos, as diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio, as diretrizes curriculares para o ensino técnico, todos eles são elaborados e deliberados pela Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Participar também na preparação do Plano Nacional de Educação e acompanhar sua execução no âmbito de sua atuação. Então, no que se refere à educação infantil, ensino fundamental, ensino médio. Também cabe à Câmara da Educação Básica assessorar o Ministro de Estado da Educação em todos os assuntos relativos à educação básica. Ainda, manter intercâmbio com os sistemas de ensino dos estados e do Distrito Federal, acompanhando a execução dos respectivos planos de educação. Então, significa que nós temos aí um plano de educação do estado e um plano de educação também dos municípios. Analisar as questões relativas à aplicação da legislação referente à educação básica. O Conselho Estadual de Educação, que vai ser o responsável no seu estado pela deliberação e pela consultoria e assessoramento do sistema de ensino do estado, é um órgão normativo. Ele também normatiza o sistema educacional do seu estado, deliberativo, consultivo do sistema do estado. O Conselho ainda, outra competência dele é o de emitir parecer sobre assuntos da área educacional do seu estado, em relação ao seu estado. Manter políticas de colaboração entre os sistemas de ensino União, Estado, Distrito Federal e municípios. Então, cabe a cada Conselho Estadual de Educação manter políticas de colaboração com a União, com o Distrito Federal e com os municípios. Deliberar sobre medidas, aperfeiçoamento do sistema de ensino do Estado em relação ao aperfeiçoamento do sistema de ensino do Estado nos diferentes níveis e modalidades e que estejam no âmbito de sua competência. Então, a que níveis ele está se referindo aí? Aos níveis de educação infantil, ensino fundamental e médio. E as modalidades nós temos a educação de jovens e adultos, educação especial, educação indígena, por exemplo. Também cabe ao Conselho Estadual de Educação emitir parecer sobre aplicação da legislação educacional
no que diz respeito à integração entre os diferentes níveis e modalidades de ensino, como a gente já disse. Analisar as estatísticas da educação anualmente, ou seja, hoje nós não trabalhamos muito com dados muito evasivos, né? Ou dados sem um fundamento, tipo assim, olha, nenhum aluno tem creche hoje. Como não tem? Onde você vai, onde está escrito isso? Qual a pesquisa estatística que foi feita, né, pelo órgão para comprovar que faltam vagas, por exemplo, numa determinada região para crianças de 4 anos, por exemplo. Promover seminários, debates e audiências públicas sobre temas educacionais. Subsidiar e acompanhar a execução do Plano Estadual de Educação, né? O Conselho Municipal de Educação, então, os municípios que têm o seu sistema de educação, né, instalado, cabe a ele assessorar o Executivo Municipal no âmbito das questões relativas à educação e sugerir medidas no que tange à organização e ao funcionamento da rede municipal de educação. Se vocês perceberem, não é, nos sites de cada município, da Secretaria de Educação de cada município, vocês vão encontrar todas as orientações, não é, e o assessoramento que o município dá para as escolas de sua região. Promover, cabe ainda ao Conselho Municipal de Educação, promover e realizar estudos sobre a organização do ensino municipal, adotando e propondo medidas que visem a sua expansão e ao seu aperfeiçoamento. Ou seja, se for comprovado que há necessidade de atendimento, de construção de escolas na sua região, no seu município, então cabe a esse conselho promover e realizar os estudos para que aconteça, né? Promover experiências pedagógicas inovadoras, quer dizer, não só executar o que está aí, mas principalmente promover propostas pedagógicas inovadoras para atender a realidade do aluno e a realidade da sociedade, né, que hoje está em constante transformação. Elaborar o Plano Municipal de Educação. Então, significa que cada município deve ter também o seu Plano Municipal de Educação. Exercer fiscalização sobre as atividades referentes à assistência social e escolar dos alunos que fazem parte do município, né? Quando a gente fala em elaborar o Plano Municipal de Educação, significa que nós, enquanto cidadãos, enquanto educadores, enquanto pais de alunos, temos direito de participar e dever de participar das discussões para essa elaboração desse plano, né? Ainda compete ao município emitir parecer sobre os assuntos de ordem pedagógica e educativa, promover seminários e congressos de professores na área de atuação do ensino municipal, né? Promover correições por meio de comissões especiais em qualquer dos estabelecimentos de ensino mantidos pela prefeitura, tendo em vista o fiel cumprimento da legislação escolar. Então, cabe ao município, né, verificar se os preceitos legais estão sendo atendidos e, caso não, dizer qual seria a medida a ser tomada para que corrigisse a falha. Agora, para uma melhor compreensão sobre o Sistema Nacional de Educação, indicamos a leitura, né, na íntegra do texto, né, do parecer do Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica, número 7 de 2010. Ele foi aprovado em 7 de abril de 2010. E vocês poderiam ler principalmente o item 2.2, das páginas 13 a 15, que trata do sistema, especificamente do Sistema Nacional de Educação e do desafio de superar a fragmentação do sistema de ensino entre si. Então, na verdade, esse texto, né, esse parecer, ele está discutindo e propondo como poderia ser feita a superação, da fragmentação do sistema de ensino entre si, entre a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e a educação superior. E também ler a bibliografia indicada no texto, né? Muito obrigada e bom trabalho. Just